No dia do casamento, todos acreditavam que Inês Ferreira tinha perdido. A irmã mais nova ficou com o noivo milionário, os elogios, os aplausos e a vida de luxo que toda a família desejava. Já Inês foi empurrada para os braços de um homem que chegou de bicicleta e que todos chamavam de pobre. Enquanto os convidados riam dela, ninguém imaginava que aquele homem escondia um segredo capaz de transformar o riso deles em vergonha. E quando a verdade finalmente viesse à tona, a família que a rejeitou descobriria que tinha humilhado a mulher errada. Antes de a gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais, o tipo que faz você pensar duas vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então, bora lá. A casa da família Ferreira no Porto era do tipo que comunica a história mesmo antes de você entrar. Aquele misto de pedra antiga e jardim bem cuidado que no Porto aparece em certas ruas do lado de Foz e que diz sem dizer que há gerações a habitar o mesmo lugar. Naquela manhã de junho, a casa estava cheia de flores, de funcionários de catering, de fotógrafos e de convidados que iam chegando com aquela energia de festa que ainda não começou, mas que já tem o calor antecipado de quem veio para ver alguma coisa importante. Havia 2 casamentos naquele dia. Isso não era comum. Era resultado de uma coincidência de datas que havia sido proposta por Carolina, que havia dito que seria bonito casar no mesmo dia que a irmã, e que a família havia aceito com o entusiasmo que costumava receber as ideias de Carolina, que era o entusiasmo que não avalia, que aceita primeiro e considera depois, se é que considera. Carolina Ferreira tinha 28 anos e era o tipo de pessoa que ocupa o centro de qualquer ambiente, que entra não por qualquer qualidade específica que pudesse ser identificada, mas por aquela combinação de ser bonita, de haver sido tratada como especial desde pequena e de haver aprendido que o mundo respondia a ela de uma forma que ela havia confundido com mérito, mas que era, na verdade, hábito de um sistema ao redor dela, que havia desenvolvido esse hábito em resposta a expectativas que ela nunca havia questionado. O noivo dela era Vicente Martins, 32 anos, empresário com investimentos imobiliários que eram suficientemente lucrativos para aparecer nas páginas de sociedade, mas suficientemente opacos nos detalhes para que a lucratividade nunca fosse muito examinada. Do outro lado da casa estava Inês. Inês Ferreira tinha 31 anos e havia passado a vida inteira num lugar específico dentro da família que não tem nome oficial, mas que qualquer pessoa que o viveu reconhece imediatamente. Era o lugar da filha que funciona, que está lá quando é preciso, que não dá trabalho, que por isso mesmo não recebe atenção, porque a atenção vai para onde há problema ou para onde há brilho, e ela não era nem uma coisa nem outra na percepção da família. Era a que organizava as coisas, a que aparecia nas situações difíceis, a que havia cuidado da mãe nos meses que a mãe havia estado doente, sem que ninguém houvesse proposto que Inês fosse a responsável. Havia sido aquela sequência natural de quando ninguém se opõe a uma responsabilidade, é porque alguém vai assumir, e aquele alguém foi Inês, porque era sempre Inês. O noivo de Inês chamava-se Diogo Souza. Havia chegado naquela manhã de bicicleta, o que havia causado o primeiro momento de silêncio da festa, antes que o silêncio virasse comentário e o comentário virasse gargalhada. Era bicicleta normal, não de desporto, do tipo de cidade, e Diogo havia chegado com ela como quem chega num meio de transporte razoável para a distância que havia percorrido, sem cerimônia, sem perceber ou sem se importar com o efeito que havia causado. Era um homem de altura mediana, rosto agradável, sem ser extraordinário. Aquele tipo de aparência que as pessoas descrevem como comum, sem perceber que comum é um julgamento que diz mais sobre quem julga
do que sobre quem é julgado. Usava um fato que era bom, mas não ostensivo, sapatos bem tratados, expressão de quem está a observar o ambiente sem necessidade de o impressionar. Havia cumprimentado a família de Inês com aquela cordialidade específica de quem não precisa de aprovação, e por isso a sua cordialidade é genuína em vez de calculada. Alguém havia tirado foto da bicicleta, havia partilhado, havia o comentário inevitável sobre a diferença entre os dois noivos, o de Carolina, que havia chegado em carro caro, e o de Inês, que havia chegado em bicicleta, e o comentário havia corrido a festa com aquela velocidade que os comentários cruéis têm quando encontram a audiência preparada para receber. O pai de Inês havia dito ao ouvido da mãe uma coisa que Inês havia ouvido porque estava mais perto do que devia. Havia dito que esperava que o casamento da Inês ao menos não envergonhasse completamente o da Carolina. A mãe havia dito que havia prometido silêncio e que o silêncio era o melhor que podiam fazer. Inês havia ouvido. Havia ficado a olhar para frente. Havia tido a expressão de quem ouviu coisa parecida muitas vezes antes e que o mecanismo de defesa já funciona automaticamente, que é a expressão de ausência, que é na verdade presença máxima, mas virada para dentro. Diogo havia chegado ao lado dela naquele momento. Havia colocado a mão no ombro dela com aquela leveza de toque que existe entre pessoas que se conhecem bem. Havia dito em voz baixa: "Estás bem?" Não era pergunta. Era a observação de quem estava a perceber que ela não estava completamente bem e que estava a dizer isso de uma forma que não exigia que ela respondesse o contrário do que estava a sentir. Inês havia olhado para ele. Havia dito que estava. E havia sido verdade o suficiente para continuar. Havia uma coisa sobre Diogo que Inês havia notado desde o início, que era que ele parecia não ter a urgência que a maioria das pessoas tem de ser visto de determinada forma. Havia pessoas que passavam a vida inteira a construir imagem, a gerir percepção, a garantir que o que os outros achavam delas correspondia ao que elas queriam que os outros achassem. Diogo parecia completamente livre disso. Não da forma de quem não se importa com ninguém, mas da forma de quem se importa com as pessoas certas, e não com a opinião das erradas. Tinham se conhecido há 1 ano e meio num café do Bonfim, onde Inês ia trabalhar nas tardes em que o escritório ficava pesado demais e precisava de ambiente diferente. Diogo havia estado sentado na mesa ao lado com um caderno e um café. Havia olhado para ela uma vez, havia voltado para o caderno, e havia sido Inês quem havia falado primeiro porque havia derrubado a caneta e ela havia rolado até debaixo da cadeira dele e havia sido situação que exigia interação. Haviam falado por 20 minutos. Ele havia pedido o número dela antes de ir embora. Nos meses que haviam seguido, Inês havia aprendido sobre Diogo o que Diogo mostrava, que era consistente, mas seletivo. Sabia que havia crescido no norte, que havia estudado gestão, que gostava de caminhar pela cidade, que lia muito, que cozinhava bem e com prazer, que visitava a mãe em Braga 1 vez por mês sem falta. Não sabia de onde vinha o dinheiro com que vivia, que havia e que parecia suficiente sem ser demonstrativo. Havia perguntado uma vez de forma natural. Haviam estado a falar de trabalho, e ela havia perguntado o que ele fazia. Ele havia dito consultoria e havia desviado com aquela habilidade suave de quem não quer mentir, mas também não quer responder completamente. E Inês havia deixado passar porque havia uma parte dela que havia aprendido a não insistir quando a outra pessoa não queria responder, que era um hábito construído em família, mas que se aplicava também fora dela. O que havia apaixonado Diogo em Inês havia sido uma tarde específica que havia acontecido 3 meses depois de se conhecerem. Haviam estado a caminhar no mercado de Matozinhos quando uma senhora idosa havia deixado cair as compras.
Inês havia parado imediatamente, havia ajudado a apanhar, havia ficado com a senhora até ter a certeza de que estava bem, havia recusado o obrigado com aquela naturalidade de quem não fez nada de extraordinário. O que havia feito havia sido extraordinário para Diogo, não pelo gesto em si, mas pelo facto de que Inês havia estado a falar com ele no meio de uma história que havia sido a favor dela, que era a história da vez que havia conseguido uma conta grande no trabalho e havia parado no meio da história mais importante da semana para ajudar uma desconhecida e depois havia voltado à conversa sem fazer nenhum comentário sobre o que havia feito. Havia ali a resposta para uma pergunta que Diogo havia estado a fazer de formas diferentes há muitos anos. Havia encontrado pessoa que fazia bem sem precisar de audiência, que ajudava não como estratégia, mas como resposta natural ao que via, que sabia o que era ser invisível e por isso via as pessoas que os outros não viam. Havia também encontrado pessoa que não sabia quanto dinheiro ele tinha e que por isso o amava pelo homem que havia decidido ser naquelas caminhadas e naqueles cafés, não pelo homem que havia nascido num determinado berço. Diogo era o único herdeiro do Grupo Souza Internacional. A empresa havia sido fundada pelo avô, havia crescido nas mãos do pai e havia chegado a Diogo com aquele peso específico de terceira geração, que é o peso de quem herda algo que não construiu, mas que é responsável por manter e por fazer crescer. Havia hotéis, havia participações bancárias, havia empresas de tecnologia em Portugal e em Espanha, havia fundos de investimento com presença europeia. Era o tipo de fortuna que não aparece numa bicicleta de passeio pelo Bonfim. Havia uma razão para a bicicleta que não era pobreza nem performance de humildade. Era hábito construído conscientemente ao longo de anos de vida que Diogo havia escolhido viver da forma mais próxima possível de quem seria se não houvesse o grupo e a fortuna e o nome. Havia aprendido cedo, depois de relacionamentos que haviam terminado de formas que o haviam ensinado sobre a diferença entre quem o amava e quem amava o que ele representava, que a única forma de saber era garantir que quem o conhecesse não soubesse primeiro o que representava. A cerimônia havia sido dupla no jardim da casa. Carolina havia entrado primeiro, naturalmente, que era como as coisas funcionavam naquela família. Carolina entrava primeiro e o resto entrava a seguir. Havia fotografias, havia o fotógrafo a dizer posições, havia a família a aglomerar-se em volta da Carolina e do Vicente, com aquela energia de quem está a participar de algo importante. Inês havia entrado a seguir, com o pai que havia feito aquele gesto de levar ao altar, com a expressão de quem está a cumprir protocolo, sem a camada de emoção que o gesto merecia, e havia chegado ao lado de Diogo, que havia sorrido para ela, com aquele sorriso específico que era só dela, que era o sorriso de quem tem contexto de volta. Havia um momento da cerimônia que Inês havia guardado. Era o momento em que Diogo havia olhado para ela e havia dito as palavras do compromisso com aquela atenção de quem está a dizer algo que já havia dito em silêncio muitas vezes antes e que por isso a versão em voz alta era só confirmação. A recepção havia sido no terraço da casa com vista para o Douro. Havia a mesa principal dos noivos e havia as mesas dos convidados e havia uma distância implícita entre a mesa de Carolina e a mesa de Inês, que era a distância de posição social determinada antes da festa ter começado. O fotógrafo havia passado mais tempo na mesa de Carolina. Os brindes haviam sido mais longos para Carolina. Os convidados haviam circulado mais à volta da mesa de Carolina. A mãe havia passado pela mesa de Inês uma vez, havia dito que estava bonita, havia ido embora antes que Inês pudesse responder. A tia havia parado uns minutos, havia feito a pergunta inevitável sobre quando planeavam ter filhos, havia olhado para Diogo com aquele olhar avaliativo de quem está a calcular e que não está a disfarçar bem o cálculo. Havia ido embora com a expressão de quem não ficou satisfeita com o resultado da avaliação.
Vicente havia passado pela mesa de Inês no final da noite com o copo de vinho e o ar de quem está a fazer favor de parar. Havia olhado para Diogo com aquela superioridade específica de homem novo rico que está a comparar-se com quem acha que está abaixo e que por isso pode ser condescendente. Havia dito que era bom que Inês houvesse encontrado alguém que havia estado preocupado com a prima e havia dito alguém de um jeito que deixava claro que alguém era concessão e não elogio. Havia ido embora com o copo. Diogo havia assistido a tudo em silêncio, com aquela expressão neutra que Inês ainda não sabia ler completamente, mas que havia de aprender que era a expressão de quem está a registrar coisas com intenção que ainda não revelou. Os meses depois do casamento haviam trazido a continuação do padrão que havia existido antes, que era Carolina e Vicente a aparecerem em ocasiões de família com aquele jeito de quem está a fazer comparação constante e que quer que a comparação seja percebida. Havia os comentários sobre o apartamento de Inês e Diogo, que era bonito, mas que Carolina mencionava sempre de um jeito que ficava claro que a casa dela era outra coisa. Havia os planos de férias que Carolina partilhava com detalhe, como se o objetivo fosse o detalhe. Havia as perguntas sobre o trabalho de Diogo, que Vicente fazia com aquela precisão de quem quer que a resposta confirme a percepção que já tem. Inês havia aprendido ao longo dos anos a viver com esse padrão, e havia algo em ter Diogo ao lado que mudava a textura de viver com ele. Não porque Diogo respondesse ou defendesse, que não fazia, mas porque havia alguém que via o que estava a acontecer e que não o normalizava, que havia uma diferença entre suportar algo sozinho e suportar algo com alguém que reconhece que é para suportar. Havia uma tarde de outubro que havia começado de forma comum e que havia mudado tudo. Diogo havia dito que havia um evento de negócios que precisava de frequentar e que era o tipo de coisa que preferia não ir sozinho se Inês estivesse disponível. Havia dito que era uma conferência anual de um setor que seguia, que havia pessoas que gostava de ver, que seria uma tarde. Havia dito de forma que não havia nada que sinalizasse o que havia de acontecer. Inês havia ido. Havia vestido o vestido de trabalho que usava para reuniões importantes. Havia ido com Diogo de táxi até um hotel no centro do Porto, que era dos que sinalizam evento sério pela dimensão do hall e pelo tipo de pessoas que circulam. Havia entrado ao lado de Diogo. Havia começado a perceber no primeiro minuto que havia algo diferente no ambiente em relação a eles. Havia sido gradual e por isso mais difícil de identificar do que se houvesse sido súbito. Um homem de 50 anos havia visto Diogo do outro lado do hall e havia mudado a trajetória. Havia chegado, havia cumprimentado com aquela formalidade específica de hierarquia. Havia dito Dr. Souza de um jeito que era diferente de doutor como tratamento comum e era doutor como posição. Havia havido um segundo homem, depois uma mulher, depois um grupo de 3 que haviam parado de conversar quando Diogo havia passado perto e 2 deles haviam feito aquele movimento de endireitar postura que acontece quando alguém importante entra no raio de percepção. Inês havia começado a observar. Havia uma funcionária do hotel que havia chegado e havia dito ao ouvido de Diogo que a sala VIP estava pronta, o que era informação que implicava sala VIP reservada antes de chegarem. Havia um assessor que havia aparecido com aquele ar de assistente, que não está a ver se o chefe precisa de alguma coisa, mas que está porque é esperado que esteja. Havia um momento específico que havia cristalizado tudo. Haviam entrado na sala principal da conferência e um homem que Inês havia reconhecido de fotografia em jornal de negócios, que havia lido porque trabalhava na área financeira e por isso lia esses jornais. Um presidente executivo de um grupo bancário importante. Havia visto Diogo, havia atravessado a sala, havia cumprimentado com um aperto de mão, que era mais do que aperto de mão entre iguais. Havia dito senhor presidente com aquela naturalidade de hábito. Inês havia ficado imóvel por um segundo.
Havia olhado para o Diogo, havia olhado para o homem do banco, havia olhado para a sala de uma forma diferente de como havia olhado antes, com essa informação nova que mudava o que via. Havia uma coisa que acontece quando você descobre que a percepção que tinha de uma situação estava errada de uma forma significativa. É uma sensação física antes de ser pensamento. É algo que acontece no estômago antes de chegar à cabeça. Inês havia sentido isso. Havia ficado ao lado de Diogo durante o resto do evento com aquela presença dupla de quem está presente em dois lugares ao mesmo tempo, um no evento e outro numa conversa interna que havia começado e que não havia de acabar até chegar a casa. No táxi de volta, havia ficado em silêncio. Diogo havia ficado em silêncio também. Havia o silêncio de dois que sabem que há conversa a ter e que estão a decidir como chegar a ela. Em casa havia sido Inês a começar. Havia dito, com aquela calma que era característica dela, mas que tinha abaixo dela uma temperatura que só quem a conhecia bem reconhecia. Que havia algumas coisas que havia visto na tarde que gostaria de entender melhor. Diogo havia ficado em silêncio por um momento. Depois havia dito que havia uma coisa que havia estado a adiar dizer e que havia chegado a hora de dizer. Havia contado. Havia contado o Grupo Sousa Internacional, o avô, o pai, a herança, a dimensão do que havia herdado. Havia contado de uma forma que não era revelação dramática, mas que era confissão honesta, com aquela qualidade de voz de quem está a entregar algo que guardou com cuidado e que sabe que a entrega tem custo. Havia também contado o porquê. Havia contado os relacionamentos anteriores que haviam ensinado as lições sobre diferença entre amor e interesse. Havia contado a decisão de encontrar alguém que o conhecesse sem saber primeiro. Havia contado o mercado de Matozinhos e a senhora com as compras e o que havia percebido naquele momento sobre Inês. Inês havia ouvido tudo em silêncio. Era a calma de quem está a processar e não a de quem não tem nada a processar, que são coisas muito diferentes e que produzem silêncios com texturas diferentes que quem conhece bem a pessoa consegue distinguir. Quando Diogo havia terminado, havia ficado à espera. Havia nessa espera a vulnerabilidade de quem acabou de dizer coisa que não tem como não dizer e que por isso está exposto ao que vier a seguir. Inês havia dito, depois de um tempo que havia sido suficientemente longo para que Diogo não soubesse o que vinha. Tens alguma ideia do que é passar a vida inteira a ser tratada como menos pela própria família? De crescer a ouvir que a irmã é a especial e que tu és a que funciona? De casar no mesmo dia que a irmã e de ser a piada do casamento enquanto ela é a protagonista? Havia pausado, e sei que sabes, porque estiveste lá e escolheste ficar ao lado de mim de qualquer das formas, e isso é o que fica. Havia outra pausa, e depois, mas vais ter de me dar tempo, porque descobrir que a pessoa com quem vives guardou algo desta dimensão precisa de tempo. Não porque o amor mudou, porque a confiança precisa de se reajustar ao que agora sei, e esse reajuste é meu e não se apressa. Diogo havia ficado em silêncio. Havia uma coisa no rosto dele que era alívio e também é a antecipação de saber que há trabalho a fazer e que o trabalho estava disposto a fazer. Havia dito que havia todo o tempo que ela precisasse, que havia esperado 1 ano e meio para ser ele mesmo com ela, que podia esperar mais. O reajuste havia levado meses. Havia sido feito de conversas e de momentos e de Diogo ser consistente no dia a dia de uma forma que ia construindo de volta o que havia ficado abalado. Havia uma tarde em que Inês havia dito que havia uma coisa sobre ele que havia sido igual desde o início e que era que nunca havia tentado ser mais do que o que mostrava. Havia dito que havia percebido que o que havia escondido não havia sido a pessoa, havia sido a circunstância, e que a pessoa havia sido sempre a mesma. Diogo havia dito que era a coisa mais honesta e precisa que alguma vez lhe havia dito sobre si mesmo. A revelação pública havia acontecido de uma forma que não havia sido planeada,
que é a forma como as verdades que ficaram escondidas demasiado tempo costumam aparecer, que é no momento menos conveniente, de uma forma que não controlas. Havia um jantar de família no Natal, organizado pela mãe de Inês, com aquele formalismo das famílias que tem hábito de juntar toda a gente em datas certas e que às vezes tem mais ritual do que afeto. Havia estado toda a família, havia estado Carolina e Vicente, havia estado Diogo e Inês. O jantar havia corrido com aquele padrão de sempre, até ao momento em que Vicente havia começado a falar de um negócio que estava a tentar fechar, investimento imobiliário grande, e havia nomeado a empresa com que estava a negociar. A empresa era do Grupo Souza Internacional. Havia um silêncio que havia acontecido porque Inês havia olhado para o Diogo, e Diogo havia mantido a expressão neutra, mas havia algo nos olhos que ela já sabia ler, que havia dito que estava a calcular o que fazer com aquela informação. Vicente havia continuado a falar, havia dito que havia estado a tentar contactar diretamente o presidente do grupo há semanas sem conseguir, que havia intermediários, mas que ninguém chegava ao topo, que era o tipo de empresa que protegia bem o acesso ao presidente. O pai de Inês havia dito que aquele grupo era grande, que havia lido sobre ele, que era a família Souza, que o herdeiro era raramente visto em público. Havia um momento que havia ficado suspenso na sala antes que acontecesse. Diogo havia dito, com aquela voz calma, que era o tom que usava quando havia coisa a dizer, que não precisava de dramatismo adicional, porque o conteúdo já tinha o peso suficiente. Posso ajudar com esse contacto, se quiseres. Vicente havia olhado para ele. Havia a expressão de quem não percebeu. Havia dito como. Diogo havia dito, o meu nome completo é Diogo Manuel Souza. Sou o presidente do Grupo Souza Internacional. A sala havia ficado em silêncio de um tipo diferente de todos os silêncios anteriores naquela família. Era o silêncio de quando a geometria de um espaço muda de repente, e todas as pessoas no espaço precisam de encontrar onde estão na nova geometria. Carolina havia sido a primeira a falar. Havia dito, com aquela voz que estava a tentar manter o controle, mas que estava a falhar nos bordos, que não sabia que Diogo era de essa família. Inês havia dito que também não havia sabido durante muito tempo, e havia dito de uma forma que havia comunicado várias coisas ao mesmo tempo, sem que precisasse de elaborar, que era que havia passado por processo por isso, que havia chegado ao outro lado, e que o que a família de Inês havia pensado sobre o casamento havia sido sempre errado de uma forma que agora era clara para toda a gente naquela sala. O pai de Inês havia ficado a olhar para Diogo com aquela expressão de recalibração que acontece quando uma pessoa entende que o que havia calculado estava completamente errado. A mãe havia ficado em silêncio. A tia havia dito algo que havia parecido começo de parabéns, mas que havia ficado suspenso no ar, sem terminar, porque não havia forma honesta de acabar aquela frase sem que fosse óbvio o oportunismo. Vicente havia tentado recuperar o terreno com aquela agilidade específica de alguém que passara a vida a gerir percepção de interesse. Havia dito que era extraordinário, que havia sempre acreditado que Diogo era pessoa especial, que havia algo nele que havia percebido desde o início. Diogo havia olhado para Vicente com aquela expressão neutra. Havia dito que sim, que havia coisas que se percebiam desde o início sobre as pessoas. Havia dito sem mais. Carolina havia ficado mais quieta do que Inês havia visto a irmã ficar em muitos anos. Havia uma coisa nos olhos de Carolina que Inês não havia visto antes, que era a expressão de quem vê o mundo de uma forma determinada há muitos anos e que, de repente, percebe que a forma estava errada e que o custo do erro foi alto. Não havia arrependimento imediato, que essas coisas demoram. Havia a premonição do arrependimento.
Os meses que havia seguido haviam trazido aquilo que o jantar de Natal havia iniciado. A vida de Carolina e Vicente havia começado a mostrar o que havia estado a mostrar há muito tempo, mas que havia ficado debaixo de suficiente aparência para não aparecer claramente. Os negócios de Vicente haviam tido dificuldades que eram resultado de anos de decisões tomadas mais com estética do que com substância. A vida luxuosa havia começado a ter as rachaduras que vidas assim têm, quando o que sustenta por baixo não é sólido. Carolina havia ligado a Inês numa tarde de março. Havia sido a primeira ligação iniciada por Carolina em muito tempo que não havia sido sobre algum evento que Carolina queria que Inês soubesse. Havia sido uma ligação diferente, mais curta, com aquela qualidade de voz de quem está a dizer algo difícil de dizer. Havia dito que havia estado a pensar, que havia coisas que havia feito ao longo dos anos que na altura não havia parecido importante e que agora parecia diferente quando via de outro ângulo. Havia dito que pedia desculpa pela bicicleta. Não havia especificado mais do que isso. Inês havia ouvido. Havia ficado em silêncio por um momento. Havia dito que havia ouvido. Que não havia resposta imediata para dar, porque havia coisas que precisavam de tempo para serem respondidas honestamente. Havia dito que havia tempo. Era o mesmo que Diogo havia dito a ela. O que havia de ser devolvido quando era recebido. Havia uma manhã de primavera em que Diogo e Inês haviam estado a caminhar no parque perto de casa, que era o hábito dos fins de semana que haviam construído sem planear, porque haviam descoberto que manhã, a caminhar juntos, era o melhor sítio para falar de qualquer coisa. Inês havia dito que havia uma coisa sobre a história deles que havia estado a pensar. Havia dito que havia durante muito tempo achado que havia perdido, que havia sido a narrativa do casamento e que havia levado tempo a desfazer-se. Havia dito que havia percebido que a ideia de perder e ganhar havia sempre sido errada porque era a ideia de quem está a competir e que ela nunca havia querido competir, havia só querido ser vista. Diogo havia ouvido. Havia dito que havia uma coisa que ele sabia desde o dia do mercado de Matozinhos. Havia dito que havia pessoas que passavam a vida inteira a querer ser a mais vista na sala. E havia pessoas que passavam a vida inteira a ver as pessoas que os outros não viam. E que as segundas eram sempre mais raras e por isso mais valiosas que as primeiras, mesmo quando toda a gente à volta achava que era o contrário. Inês havia ficado a olhar para frente enquanto caminhavam. Havia dito que havia chegado muito tempo a pensar que o problema dela era não ser como a Carolina. Havia dito que havia percebido que o problema não havia sido dela nenhum. Havia sido de um sistema à volta dela que havia medido errado desde o início. Havia dito uma última coisa naquela manhã que havia ficado com Diogo de uma forma que não acabava. Havia dito que a bicicleta havia sido a melhor coisa que havia acontecido no casamento. Não porque fosse sinal de alguma coisa que havia de vir, mas porque havia separado imediatamente quem estava a ver e quem estava a olhar, e que havia querido sempre a pessoa que via. Diogo havia ficado em silêncio. Depois havia dito que era a forma mais bonita que havia ouvido dizer aquela distinção. Haviam continuado a caminhar. O sol de primavera no Porto tinha aquela qualidade específica de luz que aparece quando o inverno finalmente vai embora e que faz a cidade parecer que começou de novo. Era o tipo de manhã que não precisa de mais do que ela mesma para ser suficiente. E era suficiente. Se você chegou até aqui dessa história, eu tenho uma coisa para te dizer antes de terminar. Esta história é sobre duas irmãs, mas na verdade é sobre uma escolha que cada um de nós faz todo dia. A escolha de ver ou de olhar. De estar presente de verdade ou de estar para ser visto. Inês passou a vida inteira sendo tratada como a que ficou de fora. E foi exatamente esse lugar que a tornou a pessoa que conseguiu ver quem Diogo realmente era. Não o que ele tinha, mas quem ele era. Isso não é sorte. É caráter.
Clica no like agora se essa história tocou você de alguma forma. Compartilha com alguém que precisa ouvir que ser ignorado não é o mesmo que não ter valor, que ser tratado como menos não é o mesmo que ser menos. E que às vezes a pessoa que todos acham que perdeu é a única que sabia o que estava a ganhar. Inscreve-te no canal Contos de Eli para não perderes a próxima história. Saio toda semana com uma nova, sempre sobre pessoas reais e escolhas que mudam tudo. Antes de ires, quero te perguntar uma coisa só. Você já foi o Diogo de alguém? Alguém que viu você de verdade quando ninguém mais via? Ou você já foi o Inês, a pessoa que estava ali sendo invisível até aparecer alguém que finalmente soube olhar? Me conta nos comentários. Eu leio todos. E lembra sempre disso. O maior luxo que uma pessoa pode ter não é dinheiro. É alguém que te vê pelo que és e que escolhe ficar por causa disso. Obrigado por assistir. Isso é Contos de Eli. Inscreve, curte e nunca confundas quem olha com quem vê. São coisas completamente diferentes.